Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Estamos chegando ao final de mais um mês e mais um período onde nós tivemos aqui uma temática sendo tratada, abordada, refletida no nosso programa Acordando para o Propósito. De antemão, eu agradeço a sua participação nesse mês, que eu tenho certeza que foi muito produtivo para você na aprendizagem da palavra de Deus. Antes de eu continuar aqui e trazer até algumas novidades para vocês, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Eu, às vezes, percebo que muitas pessoas elas estão aqui eh, acompanhando o nosso programa, mas que elas não fizeram a inscrição. Tanto é que quando eu peço aqui, sempre aparece uma nova pessoa se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo ali, comentando e compartilhando. Isso é muito importante. Portanto, você está aqui, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha, porque isso vai fazer com que nós avancemos aqui nos algoritmos do YouTube, porque aí o YouTube vai entender que o nosso conteúdo ele é um conteúdo em potencial para ser reproduzido e aparecer para maior número de pessoas. Então eu peço aí a sua compreensão nesse sentido e também a sua ajuda nesse sentido. Olha, nós estamos terminando o mês que nós falamos sobre Apocalipse. O material ele vai ficar aqui disponíveis em nossos vídeos por mais algum tempo, tá? Mas não deixe de adquirir esse material para você dar continuidade nos seus estudos. Por certo, tratamos aqui de grandes temas do Apocalipse. Agora, não tratamos nas minúcias de tudo, como um estudo. Nós aqui trazemos reflexões, ensino, mas não fazemos de maneira exaustiva. Então, eu recomendo para você adquirir esse material. Se você adquiriu esse material e você já desfrutou dele, deixe seu comentário aqui para que outras pessoas possam saber, né, o valor desse material, a riqueza que é esse material, que nós temos palestras, análises, didática e pedagógica das lições, além de muitos outros vídeos selecionados, materiais em PDF e PowerPoint padrão, que você também pode editar, que você pode preparar um estudo, uma lição. Então, aqui na descrição, esse valor de R$ 59,90 é o valor para você adquirir esse material, tá certo? E o nosso workshop bíblico-cultural, nós vamos agora virar para o mês de maio. Provável que nós vamos fazer o anúncio somente até o final da próxima semana aqui no programa, e depois nós vamos encerrar as inscrições aqui pela internet. Aí quem quiser vaga vai ter que fazer contato conosco. Então garanta o seu ingresso, garanta a sua visita no dia 11 de maio, de 10 às 13, no Centro Cultural Jerusalém, o nosso workshop bíblico-cultural. Nós teremos o pastor Gilson Paulo e o pastor Ricardo Silva, que são nossos amigos, que vão estar lá contribuindo para a realização desse evento. Você vai receber apostila, certificado e, além disso, você vai ter aí a ministração dessas palestras especiais e a visita guiada, que também vai ser muito especial. E nós estamos finalizando aqui o nosso mês, onde o tema foi Apocalipse, e eu quero convocar você, porque a partir de amanhã o tema aqui será sabedoria. Sabedoria. E, obviamente, nós vamos tirar essa sabedoria
do livro, que é um livro de sabedoria, a Bíblia Sagrada e o livro de Provérbios. O livro de Provérbios são ensinamentos maravilhosos e práticos para a vida. É a palavra de Deus te ensinando detalhes maravilhosos sobre algumas atitudes que você deve ter, sobre comportamentos que você deve ter, sobre sentimentos que você deve ter. Vai ser um mês fantástico, o mês de maio. Maio nós teremos aqui então a temática sabedoria. E essa temática sabedoria nós vamos aí trabalhar alguns aspectos do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão nos traz grandes ensinamentos. Fique aí que vai ter surpresas maravilhosas a partir de amanhã, dia 1º de maio. Nós vamos dar sequência no Acordando para o Propósito nesta temática de sabedoria. Vai ser algo especial. Mas hoje você está aí se perguntando o que é trono branco, o que é trono branco. Eu quero que você relembre que nós estudamos sobre o Tribunal de Cristo. E o Tribunal de Cristo, ele é um tribunal para aqueles que foram salvos. E não é um tribunal de julgamento, mas um tribunal para aferir uma premiação. Para aferir uma premiação. Agora, temos aqui na Bíblia, e eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, nós temos o julgamento do trono branco. E aí todo mundo quer saber que negócio é esse de trono branco. Né? Geralmente as pessoas associam essas questões de cores aí, e aí não conseguem entender a representatividade do que é o trono branco, e aí acabam se confundindo o que é o trono branco, mas basicamente nós vamos entender aqui que o trono branco ele tem uma aplicação de julgamento para todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo no decorrer de sua vida aqui na Terra. E aí, abre a sua Bíblia no capítulo de número 20 de Apocalipse, para nós lermos aqui algo interessante. O capítulo de número 20, nós vamos ler aí a partir do versículo de número 11. Se você tiver com a Bíblia, diz aí que está tudo ok, para nós fazermos a leitura. Nós vamos ler do 11 até o 15 apenas, para você ter uma compreensão de como que João aqui em Apocalipse aborda essa temática, tá certo? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo de número 11, vamos até o 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Preste atenção nisso. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então você já percebeu aqui que o trono branco mencionado por João aqui no capítulo 20, a partir desse versículo de número 11, ele é o que nós chamamos de o juízo final. Veja que a Bíblia aqui fala sobre uma segunda morte, aqueles que dantes morreram vão ser julgados e aqui, por condenação, serão lançados num lago de fogo, representando a morte eterna e a habitação eterna no inferno. Então, o trono branco, ele é a representação do juízo final. Separe o trono branco dos aspectos do tribunal de Cristo. Se no tribunal de Cristo os salvos
terão premiação através do galardão, no trono branco o que teremos é um julgamento para aqueles que rejeitaram. Então você vê que o sacrifício de Cristo, rejeitado por muitos no âmbito terreno, vai gerar um reflexo na eternidade. A não aceitação a Jesus Cristo como Salvador tem um reflexo que começa no decorrer dessa vida terrena e vai alcançar o âmbito da eternidade. Aí você precisa entender, existem alguns fatos que são, obviamente, compreendidos dentro desses estudos que nós fizemos. Olha, ao final da grande tribulação, aí nós temos o anticristo, falso profeta. Imagina, por exemplo, aqueles que lutaram contra o povo de Deus, as nações inimigas de Israel, todos eles serão julgados. Ninguém ficará impune por aquilo que foi feito aqui na terra. João, ele, durante essa visão do juízo final, ele vai ver livros que são abertos, esses livros eles contêm a obra dessas pessoas que serão julgadas. Então você vê que aqui fala sobre o livro da vida e fala sobre livros. Esses livros eles têm aplicação, você viu no versículo 11 e 12, eles têm aplicação como algo particular de cada pessoa. Essas pessoas que serão julgadas, elas terão, como o pessoal fala aí, né, vai puxar uma ficha corrida dos feitos dessas pessoas. Assim como nós vimos que no tribunal de Cristo, essa ficha corrida das obras que são aproveitadas e as que são descartadas para serem premiadas, aquelas obras positivas, aqui não. Aqui é como um relato das obras maléficas daqueles que foram condenados, aqueles que foram julgados para condenação eterna. Agora, por certo, as pessoas não levam a sério isso, né? Muitas pessoas que não acreditam, como eu falei, aqueles que não professam Jesus como Salvador, geralmente relevam essa situação relacionada a um julgamento final, ao juízo final, ao trono branco. Mas se você for mais à frente, a Bíblia ela relata sobre um tormento a esses perdidos. Então, quando as pessoas relevam isso, elas não têm muita noção do que vai acontecer ou até mesmo do que a Bíblia relata. E por não acreditarem na Bíblia, essas pessoas elas relevam, achando que a mudança de vida ou a aceitação de Jesus Cristo é algo que elas podem postergar, como se elas tivessem o controle de suas vidas, no sentido de que amanhã elas conseguem pré-definir o que vai acontecer ou não. Mas, se elas tivessem noção disso, elas entenderiam. No capítulo 21, por exemplo, de Apocalipse, a gente vai ver. Vamos ver que a, a apresentação desse período e da eternidade, da vivência desses que serão julgados para condenação, é tormento. Tormento. Imagina que a Bíblia fala sobre um lago de fogo. Então, essas pessoas que elas não estiverem registradas no livro da vida, elas vão ter o livro de suas vidas aberto e elas serão condenadas. Condenação a um sofrimento eterno. Elas vão ser lançadas num lago de fogo, né, um fogo ardente, enxofre, e vão viver de maneira eterna, separadas do amor de Deus, separadas de Deus. É tormento e agonia para a eternidade. Então veja que é um assunto sério isso daqui. É um assunto sério. Por que isso? Você deve perguntar. É mesmo você que professa Jesus, você deve perguntar assim: pô, pastor, isso daí é algo muito sério e eu não acreditava que Deus faria isso. Aí eu posso dizer para você: não é Deus que faz isso necessariamente. Quem faz isso é o ser humano que não se arrepende.
Deus ele tem um pacto de amor com a humanidade, tanto é que proveu seu filho em sacrifício para reparo das atitudes pecaminosas do homem. Então veja que o juízo final não é uma representação da falta de amor de Deus, ou de que Deus deixou de ser um Deus que em seu caráter e essência representa o amor. Não, mas o juízo final, a condenação eterna, tudo isso representa o amor de Deus também. Por quê? Porque é a representação da justiça divina. A justiça do Senhor, ela se cumpre. E ele deu para o homem a possibilidade, o arbítrio sobre escolhas. Deus não fez um ser aniquilado, um ser fantoche. Não, Deus fez um ser com intelecto, com emoções, com vontade e um ser espiritual que pode, através de Jesus Cristo, se conectar e ter comunhão com Ele. Portanto, trono branco é a representação do juízo final, o tempo em que aqueles que foram condenados serão julgados para a morte eterna. E suas obras serão mostradas diante de Deus. Jesus vai participar desse cenário e vai haver, sim, julgamento e condenação para aqueles que vão viver eternamente no inferno. A gente termina o mês aqui de Apocalipse com essa temática, uma temática forte, mas de conscientização também. E nós, que somos cristãos, será que não temos que vigiar? Essa é a nossa, deve ser a nossa vertente de prudência, vigiar na nossa caminhada, cuidando para nós continuarmos de pé, porque sabemos que a vida longe de Deus, longe da presença do nosso Senhor, é uma vida que leva para uma derrocada, para este juízo final, que é o trono branco. Tá bom? Eu quero agradecer você que participou aqui. Diga para mim se você acompanhou a maioria das aulas. Diga aqui nos nossos comentários se você tem nos acompanhado. Diga o que você aprendeu, o que você está desfrutando aqui. Nós nos alegramos quando você comenta, quando você participa aqui conosco, tá bom? E amanhã? Amanhã começa aqui a nossa temática do mês de maio, sabedoria. Quem aí quer sabedoria para poder caminhar nessa vida? A sabedoria é algo fantástico e ela provém de Deus. A sabedoria ela provém de Deus e nós temos uma rica fonte para poder nos ensinar sobre isso. Então prepare aí a sua Bíblia, prepare aí a leitura do livro de Provérbios, porque nós vamos falar sobre sabedoria. Salomão foi um grande sábio. Aí a pergunta é: será se todo grande sábio está imune ao erro? O sábio ele tem que permanecer na sabedoria divina, assim como nós, como cristãos, temos que permanecer na presença de Deus. Vou estar orando para nós encerrarmos aqui o Acordando para o Propósito e agradecer a Deus. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Muito obrigado pelos ensinamentos desse mês de abril. Obrigado por nós estudarmos, aprendermos, refletirmos sobre Apocalipse e esses grandes temas que nós perpassamos aqui. Eu espero ter instruído o teu povo, ter levado o teu povo à reflexão e, principalmente, levado o teu povo à prática daquilo que nós aprendemos, porque nós sabemos que eventos que são futuros, eles, na verdade, são a maneira que nós temos de entender o teu poder de agir, de controle da história, e que nós temos apenas o hoje para poder participarmos dessa história. Nós não temos o controle do amanhã. Portanto, hoje é o dia
que o Senhor nos fez para poder sermos prudentes, obedientes à tua palavra. Eu oro a ti para que tu nos dê um mês de maio que está por vir abençoado e que nós venhamos aprender mais a tua palavra. Agradeço pela vida de cada um que nos acompanhou e que vai nos acompanhar no próximo mês. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, um forte abraço para você. Lembrando, amanhã começa nossa temática do mês de maio, sabedoria. Você quer ser sábio? Então vem para Acordando para o Propósito, de segunda a sexta, aqui pela manhã. Você nos acompanha. Deus abençoe e um forte abraço.